Gremlins é um filme de comédia e terror dirigido pelo cineasta Joe Dante e ficou conhecido pelo seu humor negro e pelo uso de efeitos práticos para dar vida aos Gremlins, criaturas que são adoravelmente grotescas e incrivelmente perigosas ao mesmo tempo. Lançado em 1984, o longa foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mundialmente 212,9 milhões de dólares. Gremlins é um filme divertido e emocionante que combina elementos de comédia, terror e aventura de uma forma única. O enredo é bem construído e mantém o espectador envolvido, enquanto os personagens são cativantes e têm ótima química em cena. O visual dos Gremlins é um dos destaques do filme, com sua aparência adoravelmente grotesca que torna essas criaturinhas um tanto animadas e apavorantes ao mesmo tempo. A escolha de usar efeitos práticos é um ponto positivo, pois adiciona uma sensação autônoma e tátil que impressiona até hoje. No entanto, o filme tem algumas falhas, como a falta de profundidade em alguns personagens secundários, como a rica e antipática Ruby Degler, interpretada pela Polly Holliday, ou pedante Gerald, interpretado pelo Jude Heinroud, por exemplo. Além de ter um pouco de previsibilidade em certas partes da trama, bem como o tom, que oscila entre momentos cômicos e sombrios, o que pode não agradar a todos. No geral, Gremlins é um filme divertido e emocionante que certamente conquistará os fãs do gênero de comédia e terror. Embora possa parecer um pouco datado em algumas partes, a sua história atemporal e personagens memoráveis garantem que ele continue sendo um clássico filme cult, amado por muitos fãs até hoje. Gremlins foi um grande sucesso de bilheteria e gerou uma sequência, Gremlins 2, a nova geração, lançado em 1990. Gremlins é um filme clássico e com bons efeitos especiais para a sua época, porém ainda mais legal que reassistir a esse filme inesquecível seria vermos uma nova adaptação de Gremlins com a tecnologia atual e o uso do CGI. E muito gore, não é mesmo? Certamente que sim. Conforme mostrado no filme, os Gremlins são as versões diabólicas dos Mogwai. Ao contrário dos monstrinhos sádicos, os Mogwai são peludinhos e fofinhos, tal como o Gizmo, contando que sigam as 3 regras fundamentais da espécie. Porém, se os Pfizer falassem a língua chinesa, jamais teriam comprado um. Isso porque Mogwai em cantonês significa demônio. Gremlins se passa na cidadezinha fictícia de Kingdom Falls, que queria apenas viver um Natal tranquilo e cheio de amor.
mas acabou sendo destruída com o vandalismo e homicídios de monstrinhos sem noção. O mais interessante acerca da cidade é que ela é também Hill Valley, cidade em que se passa a trilogia De Volta para o Futuro. Como as duas franquias foram gravadas praticamente ao mesmo tempo, a produção de Gremlins reaproveitou a locação de Volta para o Futuro. Steven Spielberg foi produtor executivo do filme Gremlins e também da trilogia De Volta para o Futuro. Então, esse reaproveitamento dos sets acabou servindo como uma homenagem não intencional. Por outro lado, há duas homenagens nítidas ao cineasta Steven Spielberg. O radialista da cidade, Rocky Rialt, tem um outdoor copiando o pôster do filme Os Caçadores da Arca Perdida. E ao fim do filme, em uma loja de brinquedos, é possível ver uma pelúcia do filme ET, o Extraterrestre, ambos dirigidos por Steven Spielberg. Além disso, o próprio Spielberg faz uma ponta rápida na convenção de tecnologia que o Randy Peltzer vai. Ele aparece brevemente pilotando um carrinho. O filme é um dos mais célebres da carreira do cineasta Joe Dante, que ficou famoso pelo seu humor fantasioso e politicamente incorreto. Só que isso quase não aconteceu, porque a ideia inicial de Steven Spielberg era convidar um jovem diretor chamado Tim Burton. Na época, Steven Spielberg se encantou pelos curtas-metragens de pegada gótica do diretor. Mas como ele ainda não havia dirigido nenhum longa-metragem, Steven Spielberg achou melhor não arriscar jogar um projeto assim para um novato. Ok, essa aqui é uma curiosidade, talvez tão bizarra quanto o próprio filme. Pois é, por mais estranho que pareça, a ideia inicial da produção para os Gremlins era que eles tivessem um comportamento caótico, mas similar aos dos animais da natureza. Então a equipe foi atrás de um monte de macacos e tentou colocar fantasias de Gremlins nos bichos. No entanto, os animais entraram em pânico quando tentaram enfiar as máscaras neles. Assim, essa ideia foi abandonada. Com o descarte da ideia dos macacos e com o CGI ainda engatinhando, a alternativa para criar os Gremlins foi apelar para a animatrônica. Então a equipe conseguiu os bonecos robotizados, que custaram entre 30 a 40 mil dólares cada. Mesmo com a movimentação mais restrita, os robozinhos fizeram muito sucesso nos sets de filmagens, tanto que a equipe teve que contratar um grupo de seguranças para checar o porta-malas de todos ao final do expediente, para garantir que ninguém estava levando um Gremlin para casa. Estrela do filme e adorado pelos fãs, incluindo o público infantil que ficou traumatizado com o filme, o pequeno Gizmo
era simplesmente odiado pela produção do filme. Isso porque ele era um robozinho miudinho e vivia dando defeito, o que atrasava as gravações e deixava o pessoal perdendo tempo de trabalho. Esses incidentes resultaram em uma lista feita pela produção das maldades que eles queriam fazer com o pobre boneco. Sabendo disso, a direção inseriu uma cena para lavar a alma de seus colegas, em que os Gremlins prendem o Gizmo numa parede e o usam como alvo para um monte de dardos. O ano de 1984 trouxe alguns dos maiores clássicos da década e da cultura pop em geral, mas tem um caso em especial que chama muito a atenção. Gremlins estreou nos cinemas norte-americanos no mesmo dia que o filme Os Caça-Fantasmas. Claro que os monstrinhos se deram muito mal nessa, porque Os Caça-Fantasmas terminaram o ano como a terceira maior bilheteria do ano de 1984, com quase 300 milhões de dólares, enquanto os Gremlins ficaram em quinto lugar no ranking de bilheteria, com pouco mais de 212 milhões de dólares.